Gutierrez já esteve nos guiando na palavra, agora faz pouquinho tempo, na escola bíblica dominical, e agora Deus continuará usando ele, ministrando a palavra do Senhor. Ele mora em Cracau, e ele é da nossa igreja irmã das Assembleias de Deus. É uma oportunidade muito linda de poder ouvir a palavra do Senhor, que agora estará ministrando por nosso amado irmão. Obrigado, pastor. Graças a Deus novamente, irmãos. Quero convidar a todos a abrir a Bíblia em 1 João. Primeira Epístola de João. Nós vamos ler no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 15. Vou ler aqui então na Almeida Revista Atualizada. Peguei aqui no celular. 1 João 2, a partir do 15, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Por ocasião da ceia, quero falar a respeito aqui do pecado, um tema muito importante, porque Jesus nos salvou, mas nos salvou exatamente do que? Jesus nos salva do problema do pecado. E de alguma forma nós estamos vivendo um período da história ocidental, de maneira geral, onde a ideia de pecado é uma ideia que tem caído em desuso. De maneira geral, a gente não ouve mais na sociedade, como era comum antigamente, uma sociedade que ainda estava permeada de alguns valores cristãos, de uma certa cultura cristã. Hoje não, hoje a ideia de que eu sou pecador e que eu necessito de redenção é cada vez mais rara, cada vez mais difícil de entrar na cabeça das pessoas. Inclusive é um grande desafio a evangelização, porque cada vez mais as pessoas acham que não necessitam de um Salvador, que não necessitam de algum tipo de redenção, porque simplesmente não se veem a si mesmas como pecadoras. E é sobre isso que eu quero falar aqui na manhã de hoje. A Bíblia mostra, quando fala a respeito do pecado, que o homem é um ser completo. Deus se relaciona com o homem como um ser completo, e os problemas do homem envolvem também o homem como um todo. Nós não somos somente mente, ou somente coração, ou somente emoção, ou somente vontade. Tudo que o pecado, e aí está a ideia de pecado original também, permeia a própria ideia que o pecado afeta tudo, todas as nossas relações, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com Deus, a nossa relação consigo mesmo, O pecado vai permeando tudo. O pecado afeta a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de sentir. De alguma forma, tudo é contaminado pelo pecado. É a isso que a tradição cristã, especialmente protestante, chama de depravação total. Não é que o homem necessariamente é muito cruel, é sempre o mais cruel possível. Não, tem pessoas que são
razoáveis até, mas o pecado, ele afeta toda a nossa estrutura. É nisso que a doutrina da depravação total quer enfatizar, que não há aspecto da nossa relação humana, da nossa vivência humana que não seja afetada pelo pecado. Até mesmo a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar, as nossas emoções. Então, nós não podemos resumir o pecado apenas a uma atitude moral, né? O pecado, de fato, envolve a questão de uma atitude moral, mas o pecado vai muito além disso, né? Por isso que nós temos aí um grande problema a resolver e que nós não temos essa força para resolver, por isso que dependemos da graça de Deus, por isso que dependemos da graça de Jesus Cristo para isso. Então, o pecado, de alguma forma, além de envolver todas as nossas relações, naturalmente quebra a nossa relação com Deus. É por isso que a Bíblia do profeta Isaías fala a respeito disso. Se há uma coisa que nos distancia de um Deus que está presente em todo momento, que está em todos os lugares, essa coisa é justamente o pecado. Então, biblicamente falando, quanto mais compreendemos a natureza humana, mais compreendemos o problema do pecado. Volto a repetir que, de alguma forma, no decorrer da história ocidental, e as ideias têm consequências, e se criou uma ideia no período mais ou menos ali do século XVII, do século XVIII, a ideia é que o homem era em si bom, que o homem era em si, a sua essência era boa. O problema era a sociedade, o problema era o seu redor, a sociedade que o corrompia. Uma frase famosa do Rousseau, que ele diz, né, que o homem é bom, mas a sociedade que o corrompe. Biblicamente falando, não. Biblicamente falando, o homem é mau. O homem tem um problema em si do pecado, né? Por isso que nós costumamos falar no meio evangélico que o homem tem 3 grandes inimigos, que é a carne, que é o mundo e que é o próprio diabo, os demônios. Então nós temos esses 3 grandes inimigos, sendo que o maior dos inimigos é justamente a nossa carne. É justamente o inimigo que mora com a gente, que está com a gente o tempo todo. É incrível como é latente na nossa vivência o mal, como a gente aprende o mal de maneira natural. Quando você está educando uma criança, quando você está educando o seu filho, você está educando para tirar aquilo que ele já nasceu de maldade, aquilo que ele já nasceu com seu egoísmo próprio. Então, quando você vai educar uma criança, por exemplo, se você deixar uma criança sem nenhum tipo de educação, ela vai manifestar apenas uma crueldade inata, uma bestialidade até, né? Então, nós educamos e nós temos esse processo educacional em família, em sociedade, justamente para quê? Para frear o mal. Mas é claro que a educação em si, ela não pode resolver essencialmente o mal, ela pode apenas refrear o mal. A lei também só pode refrear o mal. Por isso que Paulo fala que a lei, ela servia como uma pedagoga, mas não tinha o poder de resolver o problema do pecado. Então nós temos que evitar algumas visões muito presentes aí, de alguma forma, ou na mídia, ou na academia, e até nas igrejas, que tentam explicar o pecado de maneira redundante, uma explicação única, uma explicação fechada, né? A primeira explicação para o pecado é a explicação materialista, que é aquela explicação que é justamente essa: não, o homem é bom, o problema é o meio, o problema é a sociedade, mas o homem em si é muito bom. Isso não tem nenhuma base, nem na Bíblia, é claro, e nem mesmo na prática. Nós sabemos que basta ver até mesmo uma inocente criança que o mal já está presente. Eu sempre falo, deixa uma criança com um gatinho, né, um filhote de gato, você vai ver o que essa criança vai fazer. Impressionante, ela tortura o gato e não sente nenhum tipo de remorso por isso, né? Não tem nenhum tipo de peso moral na tortura que está fazendo ao gatinho ali, né? Ou mesmo crianças pequenas que tem um irmão, né? E todo pai que tem
criança pequena, aí 2, 3 anos, e tem um irmãozinho, o pai às vezes tem até medo de deixar aquela criança pequena com o irmãozinho, porque o irmãozinho tirou a atenção que os pais tinham para aquela criança, e agora todo mundo só fala daquele pequeno. E às vezes o irmãozinho vai lá e quer machucar, quer bater, quer, né? O Abel ali, a criancinha dormindo, e o Caim está ali querendo, né, matá-lo, né? E você vê o pecado como é inato ao ser humano mesmo, e uma criança inocente. Então o homem não nasce bom, o homem na verdade já nasce em pecado. Davi fala, em pecado fui formado, e Paulo fala, todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há um sequer, né? Apenas Jesus Cristo que viveu nesse mundo como sem pecado. Então nós temos esse problema, e não dá para explicar dessa forma, de maneira sociológica, pensar o homem, essa ideia romantizada a respeito do homem, que o homem é bom, o problema da sociedade que o serve. Outra explicação que a gente deve rejeitar é o psicologismo. É explicar tudo pela psicologia, como se o problema do pecado fosse apenas um probleminha psicológico, de ajuste psicológico. Olha, se você fizer uma terapia, você não vai ser tão mal assim e tal. É claro que a psicologia tem sua importância, ela vai ajudar em muitos problemas que nós temos, até de lidar com determinados vícios. A psicologia pode ajudar. Mas não dá para explicar o problema do pecado apenas do ponto de vista psicológico. Explicar o problema do pecado apenas como um pequeno desajuste que nós temos e que, se eu fizer uma terapia, vai resolver. Não, isso é um problema que realmente não se resolve apenas com terapia. Nós precisamos da graça do Senhor para nos ajudar. E outro problema, e outro modo de explicação que a gente não deve ter é o espiritualismo, né? Espiritualizar tudo. É aquelas pessoas, por exemplo, e no meio neopentecostal há muito isso, que pensam que o pecado é um demônio. Elas pensam assim, o pecado, por exemplo, fulano é muito viciado em pornografia, é porque ele tem o demônio da pombagira, né? O fulano gosta ali de uma cachaça, não chega até na igreja bêbado, não, ele tem o Zé Pilintra, né? Vamos expulsar esse demônio, o problema está resolvido, né? Não é assim que funciona. A Bíblia não apresenta os pecados como demônios. A Bíblia apresenta o pecado como obra da carne. É obra nossa, não é obra do demônio, né? É obra justamente que nasce em nós, que se desenvolve na nossa vida e que é praticado pelo nosso próprio eu. Então, essas explicações espiritualistas, que é até engraçado porque não tem nenhuma base bíblica, e as pessoas tiram esses nomes, inclusive da cultura das religiões afro-brasileiras, e não tem nenhuma base. Então não tem realmente como a gente explicar o problema do pecado apenas, não, é um encosto, é um demônio hereditário, o seu pai passou para você, o seu avô passou para você. Não, essa explicação também não é bíblica. Então, o que nós aprendemos na Bíblia? Nós aprendemos na Bíblia que existem esses 3 inimigos e que eles estão trabalhando o tempo todo contra nós, que é a carne, que é o mundo e que é o diabo ou seus demônios. A carne é o pecado em nós, o mundo é o pecado ao nosso redor e o diabo é o pecado enquanto tentação. É justamente essa relação que nós temos o tempo todo de tensão com o pecado. Então, o nosso principal problema é justamente o pecado em nós. Ainda vivemos numa sociedade cercada de pecado e ainda vivemos com tentadores o tempo todo, seja o demônio enquanto figura realmente espiritual que existe, que está aí tentando a nós, ou seja, pessoas que têm um comportamento demoníaco e acabam nos levando ou provocando uma tentação. Mas veja que a Bíblia não dá uma explicação única para essa atenção ao pecado, como a sociedade costuma dar. Vou dar um exemplo para vocês. Há um debate muito grande no Brasil sobre responsabilidade individual e crime, por exemplo. Há um debate intenso nas redes sociais quando alguém se envolve com um crime. Aí o pessoal mais à direita fala
enfatiza o quê? A responsabilidade individual daquele criminoso. Ele é criminoso porque ele quis, ele é criminoso porque ele não se envergonha, ele é criminoso porque, e se ele morreu, ele mereceu morrer porque ele escolheu aquela vida. Né? O pessoal mais à esquerda vai dizer, não, ele é criminoso, coitado, porque ele vivia num meio criminoso, ele cresceu num lugar sem estrutura, ele cresceu sem referencial de pai, o referencial que ele tinha de homem era o traficante, então ele não tinha saída, ele acabou indo para o crime. Nenhuma coisa nem outra, irmãos. A Bíblia vai mostrar que são as duas coisas. A Bíblia vai mostrar que de fato o pecado é também uma escolha, que de fato o pecado é também uma responsabilidade individual, porque o pecado sou eu, é a minha carne, é o pecado em mim, mas também o pecado tem a influência do meio. Isso também a gente não pode desprezar. São duas verdades que a Bíblia apresenta, né? Que as pessoas, em pensamentos políticos, tentam dividir e desprezar uma verdade da outra, mas também o meio também vem influenciar. Fato isso que Isaías fala, né? Eu sou um pecador, tenho lábios impuros, ele fala, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Primeiro, Isaías reconhece o seu próprio pecado, ele reconhece o seu próprio problema, mas também ele reconhece que também vivia no meio de uma sociedade conturbada de lábios impuros. Então a gente não pode desprezar esses dois aspectos. Eu não posso usar a desculpa de que porque eu habito no meio de impuros lábios, de um povo de impuros lábios, eu tenho um lábio impuro, e nem posso desprezar também essa dimensão da influência em sociedade. Então nós temos um problema, porque o pecado está em nós e o pecado também está ao nosso redor. Porque a gente vive em sociedade, a gente vive entre pessoas. Então não dá para desprezar nenhum aspecto nem outro. Outra questão, enquanto o diabo como tentador, embora ele não possa fazer ninguém pecar, os demônios não fazem ninguém pecar, não vai pegar a mão de ninguém para pecar, eles nos apresentam o pecado numa visão idealizada, numa visão muito bonita, sem mostrar as consequências do mal. Então, esse é justamente o papel de tentador que ele tem. Mas focando aqui no texto, João vai falar o seguinte: não ameis o mundo, né? Não ameis esse sistema, não ameis justamente esse mecanismo de pecado que existe no nosso redor. Tome cuidado com isso, né? Tome cuidado ao abraçar determinadas ideias, determinados valores, que tipo de pensamento eu tenho, porque é incrível o número de cristãos que são cristãos porque apenas vão à igreja, mas eles pensam como o mundo, eles agem como o mundo, eles têm valores igual ao do mundo, né? Não há nenhum valor diferente do mundo, estão totalmente conformados ao mundo. Por muito tempo no meio evangélico, especialmente no meu meio pentecostal, se associava o mundo a determinados tipos de comportamento. Por exemplo, bateria era coisa do mundo, o mundo está entrando na igreja, era a frase, né, que eu ouvia quando era criança, né? Determinado tipo de roupa, o mundo está entrando na igreja. E as pessoas não iam percebendo que mais do que objetos ou não, o mundo vai entrando mais como uma mentalidade, vai entrando mais por uma maneira de pensar, uma maneira de pensar que a pessoa nem percebe que aquilo é um problema, nem percebe que aquilo é um erro, porque está tão permeado no pensamento do mundo que não vê que aquele pensamento é frontalmente contra a palavra do Senhor. Então, o problema do mundo é um problema mais de postura mental, inclusive. Por isso que Paulo fala, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para vencer o mundo, em primeiro lugar, eu preciso ter uma mente verdadeiramente cristã, uma mente de Cristo mesmo. Pensar como Cristo pensaria. Como é que Cristo lidaria com essa situação? Como é que Cristo pensaria sobre esse determinado problema? E aí a gente vai evitando pensar como o mundo pensa de maneira geral.
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Há um princípio geral na Bíblia que não há como servir a dois senhores. Não há de fato como eu ter um pensamento mundano e ao mesmo tempo ser de fato um cristão, ou uma coisa ou outra. Eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que fazer uma decisão, eu tenho que tomar uma postura muito firme a respeito daquilo que a Bíblia me diz. Como que eu vou ter um pensamento como de Cristo? Questão prática, né? Como que eu vou pensar como Cristo? Um caminho para isso é um caminho da devoção, é o caminho da leitura da palavra, é o caminho da oração, é o caminho da comunhão, né? Às vezes a gente foca muito a vida devocional apenas como leitura da palavra e como oração, mas o congregar, a comunhão, fazer parte do culto é tão essencial para a vida cristã quanto ler a palavra em casa, quanto orar em casa. Esse momento aqui de congregação é um momento que deve ser muito, muito, muito bem valorizado e infelizmente a nossa tradição evangélica não valorizou e não é à toa que há muita gente hoje desigrejada e achando que pode viver muito bem sem congregar, sem ter comunhão, sem viver em comunidade. A comunidade é tão essencial para a vida do cristão quanto a oração e quanto a leitura da palavra. E é nesse meio, e são nesses meios que a gente vai, aos poucos, formando uma mente como a mente de Cristo. Também não é um processo do dia para a noite, é um processo gradual, é um processo que precisa ser trabalhado todos os dias da nossa vida. Versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Veja a ênfase de João, né? A ênfase de João são sobre 3 problemas relacionados ao pecado. É a cobiça da carne, a concupiscência. Eu até gosto nesse sentido das traduções mais antigas, porque elas não usam a palavra cobiça, elas usam a palavra concupiscência. E concupiscência traz uma ideia de uma cobiça extravagante, digamos assim, uma cobiça, porque de alguma forma a cobiçar faz parte da vida. A gente sai de casa para trabalhar porque a gente está de alguma forma cobiçando alguma coisa, desejando alguma coisa. Mas o que é o pecado? O pecado não é um desejo. O pecado é um desejo mal orientado. É um desejo distorcido. Isso que é pecado. Deus nos deu um desejo. Até porque para servir a Deus, e Deus não quer que ninguém sirva a Ele de maneira automática, como o pastor falou mais cedo aqui, de maneira ritualista, Deus deu a nós um desejo. Mas esse desejo era para ser orientado a Ele, né? Para a gente desejar a Ele como deseja a água, né? Como Davi lá cantou no Salmo, né? Eu te desejo, Senhor, como a coça deseja a corrente das águas. Esse desejo deveria ser orientado ao Senhor, mas o que a gente faz? O que o pecado faz na nossa vida? Ele vai orientando o desejo não para Deus, mas vai orientando o desejo para a nossa própria carne, para a nossa própria soberba, para a nossa própria concupiscência dos olhos também. Então, o pecado é isso. O pecado é um desejo mal orientado. O pecado, ele envolve exagero. O pecado, ele pega um desejo legítimo e extravasa esse desejo. Comer, se alimentar é uma maravilha, mas o pecado, a cobiça, vai nos levar para quê? Vai nos levar para o extremo da gula e o extremo também da vaidade que não quer comer. Uma pessoa também que deixa de comer, de se alimentar apenas por pura vaidade, por pura medo de aparência e tal, e ela estraga o seu próprio corpo não se alimentando bem. Há pessoas assim, né? Essa pessoa ela é tão culpada do pecado de gula quanto o guloso que come mesmo sem necessidade. Veja por quê? Porque é sempre um desejo corrompido. Em vez de eu centrar o desejo naquilo que Deus colocou na minha vida como um desejo legítimo, que é o desejo da alimentação, que é o desejo da bebida, e aí a gente vai para o exagero. Porque o pecado, ele tem uma tendência de nos levar sempre à idolatria, sempre a tornar alguma coisa um grande ídolo.
Eu estava estudando lá na igreja a respeito, a gente estava estudando sobre ética cristã, e eu estudando ali a respeito do trabalho, por exemplo. Uma ênfase na história cristã era o pecado da preguiça, né? A preguiça é um tipo de desejo mal orientado. Eu desejo tanto descanso que Deus me deu, e de fato o Senhor me deu um descanso, que eu quero descansar o tempo todo. É um desejo mal orientado. Mas hoje a gente, mais do que o problema da preguiça, a gente tem o problema ao contrário, que é o problema daqueles que tornaram o trabalho seu Deus, que vivem e morrem pelo trabalho, né? Esse é um problema. Também o trabalhar é algo legítimo, é algo maravilhoso. A fé cristã ensina justamente que o trabalho começou no Éden. O nosso paraíso tinha trabalho, né? Diferente do paraíso grego, que não tinha trabalho. No paraíso dos gregos existia trabalho, os deuses não trabalhavam, né? Mas no paraíso da fé bíblica, que é o Éden, lá tinha trabalho. Mas o que o pecado vai fazer? Ele vai distorcendo tudo, ele vai exagerando tudo, e agora a gente vive para trabalhar até morrer. A gente morre trabalhando. Ou seja, nunca tem uma posição equilibrada. Nunca tem. O pecado tem essa grande tendência de nos levar para extremos o tempo todo. E aí ele fala da soberba, né? Agostinho, um grande teólogo cristão, não da grande família, né? Mas da história cristã, ele dizia uma verdade tremenda a respeito do orgulho. Ele falava que o orgulho é o pai de todos os pecados. Tudo começa com orgulho. Tudo começa com orgulho. É verdade. O que é inveja senão um tipo de orgulho? Quando eu olho para alguém, a inveja olha para o objeto que aquela pessoa tem e diz: ela não deveria ter aquilo. Eu posso, ele não. O fato daquela pessoa ter aquele objeto faz com que fere justamente o meu ego. A inveja é um tipo de orgulho. A vaidade é um tipo de orgulho. Se achar melhor do que os outros, né? Se achar mais inteligente, mais sábio, mais bonito, e achar que isso que eu sou o centro do universo. Tudo isso tem como raiz o orgulho, né? O próprio pecado da soberba espiritual, achar justamente que pode manipular a Deus com algumas orações e que está tudo bem, e que eu sou santo, e não se reconhece verdadeiramente como um pecador necessitado sempre da graça de Deus. Então o orgulho está na raiz de todos os pecados. De alguma forma, até mesmo a pretensão que nós temos de uma sexualidade desenfreada é um tipo de orgulho. Quer mostrar que é o machão da turma, quer mostrar que é a mulher independente, né, que não precisa dar satisfação a ninguém. Tudo isso está aí a raiz do orgulho. E o C.S. Lewis, o grande escritor britânico, ele dizia o seguinte, que o orgulho é um pecado tão terrível, porque o orgulho, ele traz uma sensação de que eu sou muito bom, né? E aí, ao trazer uma sensação que eu sou muito bom, é difícil se reconhecer como orgulhoso. Esse é o grande problema do orgulho. Eu me acho tão bom que eu não me acho orgulhoso, porque o orgulhoso é coisa feia. O orgulhoso é muito bom para apontar o orgulho do outro. Fulano é orgulhoso, né? Mas para apontar nele, não é. Eu lembro uma vez eu fui pregar na igreja da minha avó, também uma Assembleia de Deus. Aí uma senhora foi conversar com minha avó. Gostei muito da pregação do seu neto, muito mesmo. Ele falou coisas ali profundas e que bate muito bem com o nosso pastor. O pastor precisava ouvir aquela palavra. Você vê, né? Ela não precisava, mas o pastor precisava ouvir a palavra. Né? E a Bíblia diz: o mundo passa, o mundo é efêmero, é vazio, né? O mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a nossa esperança, né? A Bíblia sempre, ao falar do problema, a nos apontar a solução, que é Cristo Jesus, nos aponta justamente essa esperança redentora, essa esperança escatológica, né? Esse mundo aqui vai passar,
toda essa estrutura pecaminosa, tudo isso vai passar. E nós um dia estaremos com o Senhor nos céus, com uma natureza nova, glorificada.